Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem, Jesus anuncia sua glorificação através da morte, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João e faremos uma leitura e uma reflexão. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João capítulo 12, versículo de 20 a 36. Havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Eles aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe vem a André e lhe diz. André e Felipe o dizem a Jesus. Jesus lhes responde: É chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida a perde, e quem odeia a sua vida nesse mundo, guarda-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde estou eu, aí também estará meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está agora conturbada. Que direi? Pai, salva-me dessa hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorifiquei novamente. A multidão que ali estava e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um anjo falou-lhe. Jesus respondeu, essa voz não ressoou para mim, mas para vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim falava para indicar de que morte deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: Sabemos pela lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como dizeis, é preciso que o Filho do Homem seja elevado. Quem é esse Filho do Homem? Jesus lhes disse: Por pouco tempo a luz está entre vós. Caminhai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apreendam. Quem caminhar nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz. Após ter dito isso, Jesus retirou-se e se ocultou deles. Então, essa é a narrativa exclusiva do Evangelho de João sobre Jesus anuncia sua glorificação através da morte. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que essa passagem do Evangelho de João está trazendo de ensinamento para nossas vidas. Mas antes, quero te pedir, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilhe para que mais um irmão também, possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém?
Bem, aqui Jesus ele está anunciando a sua glorificação, né? Após a morte. João começa aqui com uma conversa, né? Entre os gregos e os discípulos de Jesus, que chega até Jesus, enfim. Existiam judeus gregos, né? Na época, a língua grega era predominante no mundo, assim como é o inglês, né? Nos nossos dias de hoje. Então, os judeus já começavam a se espalhar, né? Em vários países, na diáspora, né? Bem, aqui, o centro da nossa reflexão é a conversa, né? O diálogo de Jesus sobre a sua glorificação, que o Filho do Homem será glorificado. E aqui Jesus ele faz uma analogia com um grão de trigo que cai sobre a terra. Por que que ele fala se o grão de trigo que cai na terra não morrer? Porque para que o trigo nasça, a semente precisa morrer. Então, se ela não morre, vai permanecer só, né? É como você jogar uma bolinha, ela vai ficar no chão ali. Mas se o grão morre, aí vai nascer o trigo, né? Então vai produzir muito fruto. Ou seja, Jesus é o grão de trigo. Então, para que exista vida, exista salvação, esse grão de trigo precisa morrer para que produza frutos. Amém? E aqui, quando Jesus fala, e ele fala em outras ocasiões também, né? Quem ama a sua vida, a perde. E quem odeia a vida nesse mundo vai guardá-la para a vida eterna. Veja, aqui Jesus está falando para que nós nos desapeguemos da nossa vida. Porque se para você a sua vida for tudo, você não está pronto para o reino dos céus. Porque a nossa vida é passageira. Então, você não pode estar apegado a essa vida, né? Então, se você quiser viver, você vai ter que morrer, né? Porque a nossa alma é o que nós levamos, né? Um dia ou outro nós partiremos. Então não adianta você se apegar a essa vida. Se você crê em Deus, você precisa acreditar no projeto da salvação. Amém? E para isso você precisa fazer a sua passagem. Então você não pode estar apegado. Então, odiar a vida desse mundo não é não gostar de estar aqui. É você amar tanto a, a vida eterna, né? Buscar tanto ela que você vai desprezar o que você vive aqui, né? Você vai entender que a nossa passagem aqui é de peregrinação, não de permanência. E aqui Jesus fala: quem quiser me servir, me siga. E seguir Jesus, o que ele está falando aqui? É seguir, pegar a sua cruz, né? Em outros momentos ele vai ser mais direto, né? Quem quiser ser digno de mim, toma a tua cruz e segue-me, né? Então, esse é o entendimento que Jesus está deixando aqui. Então, me siga, né? E quem serve a Jesus, o Pai o honrará, né? E aqui, Jesus ele faz uma colocação, né? Dramática, né? A minha alma está agora conturbada. Lembrando que nós estamos no ministério de Jesus em Jerusalém, já rumo à paixão de Cristo, né? Então aqui Jesus ele já dá os primeiros sinais aqui de perturbação com a sua hora, né? Então aqui ele está dizendo, a minha alma está conturbada. Então Jesus já começa a sentir, né, o momento que se avizinha aí da sua paixão. E aqui é interessante, né? Ao mesmo tempo que ele fala que está conturbado, ele fala: eu vou pedir para Deus me salvar, mas foi para isso que eu vim. Olha que reflexão maravilhosa, né? Quantas e quantas vezes que a gente está contra a parede, né? Aí a gente esquece que aquele momento é justamente o momento que Deus espera de você, né? Aquele desafio é o seu contexto, é o enfrentamento necessário que você precisa fazer. Então, ao mesmo tempo que Jesus fala que a alma está conturbada, ele fala: opa, mas foi para isso que eu vim.
né? E aí ele pede para que o Pai glorifique o seu nome. E aqui existe uma intervenção da voz de Deus. Aconteceu muito poucas vezes, né? Quando o próprio Deus se manifesta diante dos homens, né? Uma voz como um trovão, né? Especialistas dizem, inclusive, que esse mundo não suporta a presença de Deus, tão grandiosa ela é. E quando acontece essa intervenção com a voz atribuída a Deus no batismo, né? Lembra que no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo, né, desce sobre Jesus, vem uma voz do céu. No momento da transfiguração também, né, após a transfiguração, vem uma voz do céu, e agora nessa passagem, né? Então são três manifestações onde se ouve a voz de Deus, não nitidamente, porque a voz de Deus ela ressoa como um trovão, né? Ela é muito forte. Então aqui o evangelista narra, mas a multidão não conseguiu entender com clareza, né, o que a voz de Deus estava dizendo. E aqui Jesus fala, olha, não é para mim, é para vocês. Ou seja, Deus está determinando aqui para que os judeus o glorifiquem. Então, Deus já glorificou Jesus, mas que os homens, né, nós temos que glorificar Jesus. E aqui Jesus ele fala do julgamento deste mundo, né? Agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo. E quem é o príncipe desse mundo que Jesus ele afirma mais de uma vez? Satanás, né? Lembra que Jesus já disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus nunca disputou o nosso mundo, né? Jesus ele reina, ele não precisa desse mundo. Tanto que ele fala: o meu reino não é desse mundo, né? Mas ao passo que ele diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Lembre-se que Satanás foi lançado à terra, né? Então aqui ele está falando que o príncipe desse mundo. E por que que ele parece dar essa força? Ele não dá essa força. É que o comportamento da humanidade permite que o príncipe deste mundo tenha força. Enquanto houver perversidade, crueldade, opressão, exploração, guerras, o príncipe desse mundo vai reinar. Então, se a gente quer que o reino de Deus venha até nós, a humanidade precisa mudar o seu comportamento, precisa reconhecer a Deus como seu Senhor e Salvador. Senão, nós teremos que enfrentar grandes tribulações e estamos enfrentando aqui neste mundo. Mas aqui Jesus fala da vitória celeste, que a vitória de Deus, a vitória dos céus, ela é superior e é ela que vai perpetuar. E aqui Jesus ele está falando da redenção do mundo por meio de sua morte. Lembra que aqui Jesus ele está falando da sua glorificação. Ou seja, com a morte de Jesus vai haver o quê? A vitória, né? E Jesus, ele vai ressuscitar no terceiro dia e vai ter a chave do Hades, né? Ele já tem a força sobre o céu, sobre a terra e vai ter a força sobre o inferno. Tudo é de Deus, tudo está no domínio de Deus. Amém? E aqui, é, Jesus, quando ele fala que quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Ou seja, aqui ele está afirmando que a sua morte significa a nossa salvação. E quando ele for elevado, ele já está falando que de uma morte de cruz, né? Ele vai ser elevado e pregado numa cruz pela redenção dos nossos pecados, porque Jesus não cometeu nenhum erro. Ele se entregou como um cordeiro para a salvação dos nossos pecados, que foram lavados com o seu sangue. E aqui existe um questionamento aqui da multidão, né? Porque havia muita dúvida nessa questão de como seria a questão do Messias. Não, mas aqui a multidão, né? Alguém da multidão fala, mas sabemos que o Cristo permanecerá para sempre. O que é para sempre, né? O entendimento deles aqui do para sempre é como se Cristo não saísse da terra. Ele já reina,
perpetuamente, já é permanente. E aqueles falam assim, não, mas como assim? Vai morrer se o Cristo vai permanecer para sempre? Ainda existe muita discussão, muita confusão sobre o que de fato é vida e morte, não é? Para a humanidade, né? Aos olhos da humanidade. E aí depois eles perguntam, e aí percebam que é uma pergunta única, né? Várias vezes Jesus fala que ele é o filho do homem, mas aqui pela primeira, e se eu não me engano, última vez, existe uma pergunta: quem é esse filho do homem? Ninguém tinha feito essa pergunta antes. E depois disso também ninguém faz. Porque Jesus sempre fala: eu sou o filho do homem, o filho do homem, mas ninguém pergunta. Quem é esse filho do homem? É que pergunta. E Jesus, ele responde à sua maneira, né? Jesus, ele nem sempre estava tão preocupado em responder aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele continuava o seu discurso, né? E é aqui que ele fala: por pouco tempo a luz está entre vós. Jesus é essa luz. Caminhar enquanto tendes luz, ou seja, aproveita a minha presença. Eu sou a luz, né? Para que as trevas não a apreendam, ou seja, para que essa luz não seja roubada pelas trevas. E aí ele diz: quem caminha nas trevas não sabe onde vais. Enquanto tendes luz, credes na luz, ou seja, a luz é o caminho. Quando está escuro, você não enxerga. A luz te permite enxergar mais adiante. Então, aqui é uma abordagem importante, né, sobre a glorificação de Jesus e o que nós precisamos trazer para a nossa vida, né? Jesus, ele deixa alguns códigos muito importantes aqui para nós, né? Então, quem ama a vida vai perder. E Jesus, ele vai fazendo umas narrativas muito diferentes daquilo que se espera, né? Como assim? Para mim ganhar a vida, eu tenho que perder ela? A gente é muito apegado, né, a essa matéria que nós somos, né? E a gente esquece até que tem um espírito, né, que é o que parte. Mas a gente está muito apegado a essa matéria, nessa carne que nós temos sobre o corpo, né? Então, para ter a vida, você vai ter que perder, né? E para ganhar a vida, você tem que estar na presença de Deus, né? Para que você seja digno de reinar junto a Deus. E aqui, essa questão, né? O, quem honra o filho será honrado pelo pai. Isso é muito importante, né? A gente fala assim, não, mas Jesus foi uma liderança, foi mais um profeta. Não, Jesus é Deus. E se você não honrar Jesus, se você entender que Jesus é um homem, você está desonrando Jesus. Por mais que você fale que ele foi o maior dos profetas, que foi a maior liderança, não importa, ele é Deus. Se você não entender o mistério da encarnação de Jesus e que ele é Deus, que ele abdicou da sua glória para viver a vida dos homens, para cumprir o seu ministério, você não entendeu os evangelhos. Jesus e o Pai. E ele fala mais de uma vez: eu e o Pai somos um. Então é preciso crer nessa narrativa, né, nessa questão que está colocada aqui. Não se deixem confundir com teorias estranhas que não estão na palavra. Jesus e o Pai são um. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, quando Jesus fala, né, sobre Pai, salve-me dessa hora, mas foi para isso que eu vim, isso também serve para nós quando estiver diante de uma missão difícil. Se você sabe que o resultado daquela missão ele eleva, ele derruba barreiras, ele pode ser benéfico não somente para você, mas para toda uma comunidade, para toda transformação na sociedade, e você recua, lembre dessa passagem. Jesus também, não diria que hesitou, mas ele sentiu o peso da missão, mas e logo ele diz, não, mas foi para isso que eu vim, né? Então ele segue o seu ministério, né? A sua missão. E também
Jesus vai colocar aqui para nós que ele é a luz, seja, e em outro momento ele vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a luz. A luz que guia o nosso caminho é Jesus. Nada está além. Nada pode. Jesus não é secundário na nossa vida. Ele é a luz, né? Então aqui Jesus está dizendo: Eu sou o caminho. É por aqui que você deve seguir, para que você não se perca na escuridão. Então vamos, meu irmão, minha irmã, adotar isso como realidade em nossas vidas e crer somente e aplique o Evangelho para a restauração da sua vida perante Deus, para que nós sejamos dignos da morada do Pai. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho. Fiquem com Deus. Forte abraço.